Videoaula do nosso querido Bernardo, nosso eco-amigurumi feito com Eurohome espesso 24 fios. Você que é novo aqui no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho para sempre receber as novidades, as videoaulas que forem publicadas. O material que você vai precisar para a confecção do nosso cachorrinho é um Eurohome espesso 24 fios na cor cru e um na cor bege. Olhos número 18, agulha, a gente vai utilizar a número 8 milímetros, tesoura e fibra. Vou deixar ela aqui do ladinho. Vou deixar os olhos aqui também. Eu preciso fazer 2 pernas iguais a esta. Então, aqui eu já tenho uma pronta para mostrar para vocês. E agora, a gente vai fazer outra igual a essa. Uma orelha a gente precisa também. E 2 mãozinhas. Aqui eu fiz um de cada e agora nesse vídeo eu vou fazer as outras para que a gente possa fazer a montagem junto. Vai preparando o seu material aí, que eu já volto para a gente iniciar. Vamos iniciar aqui então pelo pezinho. Eu vou fazendo e vou mostrando para vocês. Vou fazer o anel mágico. E faço 6 pontos baixos dentro do anel. Então, eu faço a minha primeira correntinha para iniciar e mais 6 pontos. Então, aquela primeira correntinha que eu fiz, ela não conta. Então, vou ficar aqui com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, puxo o fio e fecho ali. Vou pegar um marcador pra gente poder marcar a nossa carreira. Peguei aqui o marcador já, então, eu vou fazer assim, ó. Nós vamos trabalhar de forma circular. É só você fazer 2 pontos baixos em cada. Então, no meu primeiro ponto ali, já fiz 2 pontos baixos. Então, eu vou fazer a marcação ali no primeiro ponto que eu fiz. E em seguida, agora, 2 pontos baixos em cada. Então, se eu tinha 6... Na segunda carreira, eu vou ter 12. Vou terminar os meus 12 aqui e já volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da minha carreira, no primeiro ponto onde eu fiz, eu tiro o marcador. E, em seguida, coloco um ponto baixo nele. E já coloco o marcador para mostrar que é aqui onde eu iniciei. Próximo ponto, 2 pontos baixos. Então, eu vou fazer assim, ó. Iniciei com um ponto baixo. O próximo vai ser 2. No outro, 1 e no outro, 2. Nessa carreira aqui, eu vou ter 18 pontos altos. Vou terminar a minha aqui e já volto para mostrar. Terminei a minha carreira aqui, retiro o marcador, faço o primeiro ponto da próxima carreira, coloco o marcador e agora eu vou trabalhar 3 carreiras sem aumento, ou seja, um ponto baixo em cada. Então, é só a gente fazer ali um ponto baixo em cada por 3 carreiras. Eu vou fazer as minhas 3 carreiras aqui e já volto para mostrar. Terminei aqui as minhas 3 carreiras. Agora, eu vou fazer as diminuições. Então, eu faço 3 pontos baixos, 1, 2, 3 pontos baixos. Pego o marcador e subo ele para o primeiro ponto que eu fiz. Uma diminuição. A diminuição eu gosto de pegar uma alcinha da frente e uma de trás. E aí, fazer o ponto baixo. Novamente, 3 pontos baixos e uma diminuição. Você vai fazer essa carreira até o final. No final, vão sobrar 3 pontos baixos sem diminuição. Então, 3 pontos baixos, uma diminuição, 3 pontos baixos, a segunda diminuição, 3 pontos baixos de novo, e mais uma diminuição, e no final, eu vou ter 1, 2, 3 pontos baixos. Próxima carreira, a mesma coisa, 3 pontos baixos e uma diminuição até o final. Vai dar bem certinho, vai terminar com uma diminuição. Vou terminar minha carreira aqui e já volto para mostrar.
Terminei aqui a minha carreira. Da maneira que está aqui, eu só puxo o fio. Não há necessidade de arrematar, porque a gente vai trabalhar com a outra cor agora e já vai escondendo ele. Então, aqui, ó, eu dou uma correntinha inicial pra trabalhar aqui, ó. Então, aqui nós temos 8 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Na 9ª carreira, eu nunca começo onde eu terminei. Então, eu sempre gosto de começar um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Então, vou lá, prendo e vou fazer um ponto baixo em cada até o final. Então, assim, ó, da carreira número 9 até a número 14, a gente vai fazer um ponto baixo em cada, sem aumento e sem diminuição. Aqui eu vou chegar na parte onde tem o ponto, então eu faço naquele ponto. E aí, eu puxo ele bem rente, assim, e já vou pra lá, ó. Aí, ele não fica aquelas marcas aparentes de emenda, por exemplo, ou quando você vai fazer uma peça, não fica aquela escadinha com emendas. Vou terminar as minhas carreiras aqui, lembrando que é da carreira número 9 até a número 14. E já volto pra mostrar como ficou. Terminei aqui as minhas carreiras, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Agora, eu vou colocar um pouquinho de fibra pra encher ali a perninha do nosso cachorro. Antes da gente fazer a última carreira pra finalizar, então, a gente vai encher ali com fibra. Mais um pouquinho. Então, ele fica assim. A próxima carreira, então, aqui eu tenho os 12 pontos baixos, agora eu vou fazer 6 diminuições seguidas. Então, primeira da frente e a outra de trás. Uma diminuição. Vou pro próximo. 2 diminuições, até completar 6 diminuições. Quando eu terminar, eu volto pra mostrar. Fiz aqui as 6 diminuições seguidas, ficaram 6 pontos baixos. Agora, eu vou colocar um pouquinho mais de fibra aqui, pra poder dar estrutura na perninha, pra perninha ficar um pouquinho dura. Mais um pouquinho. Ó, então, tá pronta a nossa perninha, aliás, as nossas 2 perninhas do nosso cachorrinho. Agora, eu vou cortar mais ou menos uns 2 palmos, mais ou menos, pra que a gente tenha espaço depois pra costurar. Aqui é só puxar ele, não precisa fazer arremate, porque a gente vai arrematar depois. Então, tá pronta as nossas 2 perninhas, agora nós vamos pras mãos. Então, vou deixar elas aqui de lado. Pras mãozinhas, a gente vai trabalhar agora com a cor cru primeiro, que a gente vai fazer outra igual a esta. Então, ali nas mãozinhas, a gente vai fazer aqui, ó, o nosso anel mágico. E vamos fazer aqui dentro 5 pontos baixos. Vou fazer os meus 5 pontos baixos aqui dentro e já volto pra mostrar. Tendo aqui os meus 5 pontos baixos feitos, agora eu vou fazer 2 pontos baixos em cada um desses 5 que eu tinha da carreira anterior, eles vão ficar 10 pontos baixos. Vou fazer aqui 2 em cada e já volto para mostrar. Terminei aqui os meus 10 pontos baixos, lembrando que a gente começou com 5 e depois colocou 2 em cada, ficou 10. A partir de agora, eu vou colocar um ponto baixo em cada. Então, a carreira número 3, número 4 e número 5 vai ser um ponto baixo em cada até o final. Vou terminar a minha aqui e já volto para mostrar. Terminei a minha carreira aqui, então aqui eu tenho 10 pontos baixos e 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Já cortei o meu fio ali, vou iniciar em outra parte e fazer 8 pontos baixos, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 pontos baixos, e agora eu vou fazer uma diminuição. Então, nessa carreira, eu vou ficar com 9 pontos baixos. Coloco o marcador ali, antes de eu iniciar uma outra carreira, para não me perder. E agora, eu vou fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou terminar a minha aqui e já volto para mostrar. Fiz aqui os meus 7 pontos baixos, agora eu vou fazer a diminuição. Então, aqui está o ponto onde eu iniciei, agora eu vou fazer 6 pontos baixos e outra diminuição. 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e a diminuição agora. Feita a diminuição, agora eu vou fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5 e a diminuição. Então, aqui eu tenho 9 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da carreira número 10 até a número 12, eu vou fazer um ponto baixo em cada. Vou terminar aqui e já volto para mostrar. Terminei aqui as minhas 12 carreiras, então, era da carreira número 10 até a número 12, 10, 11, 12, um ponto baixo em cada. Então, aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras. Aqui eu já cortei o meu fio, é só puxar, a gente vai deixar um pouquinho grande para costurar depois. Então, aqui eu tenho a minha outra mãozinha. Só lembrando que aqui na mãozinha, ó, vocês podem observar como ela foi utilizado poucos pontos, a gente não põe fibra nela, tá bom? Agora, a gente vai pra parte das orelhas. Então, a gente já tem 2 mãozinhas, os 2 pezinhos. E aí, a gente vai pra sequência agora das 2 orelhas. Aqui eu já fiz uma, vou fazer outra junto com você. E depois a gente vai pra cabeça, pro corpo e pra parte final, que é a montagem. Para iniciar a nossa orelha, então, a gente vai fazer o anel mágico. A primeira correntinha inicial. E vamos colocar aqui dentro 6 pontos baixos. Vou colocar os meus 6 pontos baixos e já volto para mostrar. Feito aqui os meus 6 pontos baixos, puxo ele aqui para fechar e já vou no primeiro ponto ali colocar 2 pontos baixos. 1, 2, coloco o meu marcador, que é para mostrar onde eu iniciei. E vou fazer 2 pontos baixos em cada, nessa carreira, até ficar com 12 pontos baixos. Terminei aqui os meus 12 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a próxima carreira, que é a terceira. Então, a gente vai fazer 3 pontos baixos. Fiz o primeiro, coloco o marcador. 1, 2, 3 pontos baixos. No quarto, eu vou fazer um aumento. Vou colocar 2 em cada. Mais 3 pontos baixos. 3. No quarto, um aumento. Mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. No quarto, eu vou colocar um aumento. Então, terminei a minha carreira aqui com 15 pontos baixos. Primeira, com 6 pontos baixos. Vou puxar um pouquinho mais aqui para fechar. Então, primeira carreira com 6 pontos baixos, segunda com 12 e a terceira ficou com 15. Agora, da carreira número 4, que é a que a gente vai iniciar agora,
Fiz o primeiro ponto da carreira número 4. Da 4 até a número 9, a gente vai fazer um ponto baixo em cada, não vai ter aumento. É só seguir um ponto baixo em cada. Vou fazer aqui e já volto para mostrar. Terminei aqui da minha carreira número 4 até a número 9, um ponto baixo em cada. A gente ficou com 15 pontos baixos aqui nessa volta. Agora, a gente vai iniciar a diminuição da nossa orelha. Então, a gente vai fazer 3 pontos baixos. Subo o marcador pro primeiro ponto que eu fiz ali, pra não me perder. Então, tem 1, 2, 3. E agora, a diminuição. Até o final, assim, desta carreira, 3 pontos baixos e uma diminuição. Feita aqui a minha carreira de 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, eu fiquei com 12 pontos baixos. Agora, a gente vai, a carreira número 10, foi a que a gente fez essa. A número 11 e a número 12, a gente vai fazer um ponto baixo em cada, sem aumento. Então, serão 2 carreiras agora sem aumento. Eu vou fazer a minha aqui, e assim que estiver pronto, eu volto para mostrar. Terminei aqui a minha carreira, agora é a carreira número 13, que são 2 pontos baixos, 1, 2, vou subir um marcador ali, 2 pontos baixos, e agora, uma diminuição. Novamente, 2 pontos baixos, e uma diminuição. E assim, eu vou trabalhando a minha carreira toda, eu vou ficar, como aqui eu vou fazer 3 diminuições, então eu vou ficar com 9 pontos baixos. Esse foi a carreira número 13. Agora, a carreira número 14, para finalizar, vai ser um ponto baixo em cada. Então, serão 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Como este é o ponto em que eu iniciei, então, eu não preciso subir o marcador aqui, como é a última carreira, eu não preciso subir ele. Terminando ali, eu vou cortar o fio com aproximadamente 1,5 palmo, mais ou menos, e aqui é só puxar, ó. 1,5 palmo, 2 palmos, para que você consiga costurar depois a orelha com bastante tranquilidade, para que não falte fio, não precisa fazer emenda de fio. Então, tá aqui as nossas 2 orelhas, certo? A gente vai pra montagem agora, pra fazer o corpo e a cabeça. Pra cabeça, então, aqui a gente vai fazer o anel mágico e 6 pontos baixos. Aqui eu já fiz pra adiantar, então, é só puxar e na segunda carreira, a gente vai pôr 2 pontos baixos em cada. Então, já fiz os 2 pontos baixos ali no primeiro ponto da carreira anterior. Já vou colocar o marcador. E, em seguida, 2 pontos baixos em cada, até completar os 12 pontos baixos. Terminei aqui a carreira. Agora, vai ser um ponto baixo e um aumento. Na primeira carreira, nós temos 6 pontos baixos, na segunda, 12, e na terceira vai ser 18. Então, eu já fiz o meu primeiro ponto aqui, já coloquei o marcador. No ponto seguinte, eu coloco 2. No próximo ponto, eu coloco 1. E no ponto seguinte, eu coloco 2 até o final da carreira. Terminei aqui a carreira. Agora, serão 2 pontos baixos e um aumento. Então, fiz o primeiro e fiz o segundo, coloco o marcador ali no primeiro, e no terceiro, 2 pontos baixos. Um ponto baixo, e no terceiro, um aumento. Vou seguir a carreira toda assim, 2 pontos baixos e um aumento. Terminei aqui a carreira de 2 pontos baixos e um aumento, fiquei com 6, 12, 18, 24 pontos baixos. A quinta carreira, a gente vai fazer um ponto baixo em cada. Vou colocar meu marcador ali.
um ponto baixo em cada até o final. Então, nessa carreira, não vai ter aumento. Vou terminar minha aqui e já volto para mostrar. Terminei aqui a minha carreira. Então, a sexta carreira também vai ser um ponto baixo em cada. A gente não vai fazer aumento nessa carreira também. Um ponto baixo em cada até o final. Terminei a carreira aqui. Agora é só cortar o fio. E puxa ele aqui. Não há necessidade de arrematar, porque a gente vai iniciar agora com a cor bege. Então, a gente vai esconder esse fio aqui, não haverá necessidade de arrematar ele agora. Dou aquela minha laçadinha inicial. E inicio em qualquer lugar, menos onde eu terminei. Agora, de preferência, você vai iniciar, olhar na carreira aqui de baixo, você vai iniciar em cima do aumento. Então, aqui, ó, antes de eu fazer as duas carreiras, eu tenho um aumento aqui. Então, eu vou ali, ó, e inicio ali. Então, eu faço um aumento aqui já, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo lugar. E agora, eu faço 3 separados, ou seja, 3 pontos baixos, sendo um em cada. E no terceiro, eu faço um aumento. Vou lá pro próximo e faço mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E no quarto, eu faço um aumento. Vou seguir a carreira toda, 3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento, eu vou ter 30 pontos baixos aqui. Terminei aqui a minha carreira de 3 pontos baixos e um aumento. Agora, a gente vai iniciar a nossa carreira de um ponto baixo em cada. Vou colocar ali o meu marcador. Um ponto baixo em cada até o final. A gente vai ficar nessa carreira com 30 pontos baixos. Terminei aqui a minha carreira. Próxima carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4. Vou subir o meu marcador. 4. E na quinta, um aumento. Até o final da carreira, sim, 4 pontos baixos e um aumento. Terminei aqui a minha carreira de 4 pontos baixos e um aumento. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Da carreira número 10 até a número 14, a gente vai fazer um ponto baixo em cada. Então, já vou subir o meu marcador ali. E é só fazer um ponto baixo em cada, até chegar a carreira número 14. Vou fazer a minha aqui e eu já volto para mostrar. Terminei aqui. 10, 11, 12, 13, 14, das carreiras número 10 a 14. Agora, a gente vai colocar os olhos. Então, como eu havia dito no início do vídeo, os olhos número 18, a gente vai colocar entre a segunda e a terceira carreira do bege. No caso, a gente tem aqui as carreiras que a gente fez no cru. E a gente vai colocar aqui entre a segunda e a terceira do bege. Coloquei um olho. Agora, eu vou colocar o outro mais ou menos nessa distância de 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Vou colocar o outro aqui, vou travar e já volto para mostrar. Coloquei os olhos aqui, já travei eles. Agora, nós vamos fazer as diminuições. Então, aqui eu vou ajeitar o fio, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu fiz o meu primeiro ponto ali, já coloco o marcador, 1, 2, 3, 4, e agora a diminuição. E assim você segue por toda a carreira, 4 pontos baixos e uma diminuição. Terminei aqui a carreira, próxima carreira. 3 pontos baixos, já fiz o meu primeiro aqui, então já coloco ali o marcador, 1,
2, 3 e uma diminuição. Então, assim, eu sigo por toda a carreira, 3 pontos baixos, 1, 2, 3 e uma diminuição. Até o final da carreira, assim. Terminei aqui a minha carreira, agora eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, já coloco o marcador ali no meu primeiro ponto. Então, foi 1, 2 e uma diminuição. Novamente, 1, 2 e uma diminuição. Vou fazer isso por toda a volta até chegar aqui onde eu termino a minha carreira. Terminei aqui a minha carreira de 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora, eu vou colocar um pouco de fibra na cabeça, pra gente dar o formato nela, pra que depois não fique tão difícil da gente colocar. Coloquei aqui um pouco de fibra, não tudo, porque eu vou precisar trabalhar aqui um pouquinho. Então, se na carreira anterior nós fizemos 2 pontos baixos e uma diminuição, nesta aqui será 1 ponto baixo e uma diminuição. Coloco o marcador ali e, novamente, 1 ponto baixo no próximo e outra diminuição. Quando você estiver trabalhando, só toma cuidado para não pegar a fibra junto, para não trazer ela até o final da carreira, assim, 1 ponto baixo e uma diminuição. Terminei aqui a minha carreira de 1 ponto baixo e uma diminuição. Agora, nós vamos fazer 6 diminuições seguidas. Então, aqui, ó, 1, 2, até formar as 6 diminuições. Terminei aqui as 6 diminuições seguidas, agora é só puxar o fio aqui, e esse espacinho que sobrou, eu vou colocar um pouquinho mais de fibra nele, que é para terminar de completar a nossa cabeça aqui. Então, é só colocar um pouco mais de fibra para que ela fique bem certinha. Então, tá aqui a nossa cabeça já pronta. Essa parte aqui, quando a gente for fazer a montagem do nosso dog, do nosso cachorro, eu vou mostrar pra vocês como fazer essa finalização aqui. Então, tá aqui a nossa cabeça e a gente vai precisar fazer um detalhezinho aqui pro focinho. Então, nós vamos fazer lá, ó. Pode ser com o barbante número 6 ou número 8, na cor preta ou na cor de sua preferência. A agulha, eu vou utilizar a agulha número 3,25. Se você quiser, pode utilizar a 3,5 também. Então, ali, ó, pro detalhe do focinho, eu vou fazer o anel mágico, como eu fiz em outros, né, nas outras partes. E vou colocar dentro desse anel 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Puxo o meu anel e dentro desses 8 pontos baixos, eu vou fazer 2 em cada até formar 16 pontos baixos. Feito aqui os 16 pontos baixos, talvez seja difícil para vocês enxergarem porque é o preto. Mas, como eu disse anteriormente, um anelzinho com 8 pontos baixos, a segunda carreira com 16 e a terceira carreira vai ser 1 ponto baixo em cada, transformando nos mesmos 16 pontos altos. Até o final da carreira, 1 ponto baixo em cada. Feito aqui os 16 pontos baixos, então, eu já corto o meu fio e deixo ele grande assim, ó, mais ou menos um tamanho assim, ó. Para que eu consiga costurar depois nessa parte aqui, ó. Para que a gente faça, a gente vai deixar ele meio oval, para que a gente costure aqui depois. Mas isso a gente vai fazer na hora da montagem. Agora, a gente vai fazer o corpo. Para fazer o corpo, a gente inicia com o anel mágico, 6 pontos baixos,
E como nas peças anteriores, 2 pontos baixos em cada até o final da carreira. Então, se na primeira a gente tinha 6, na segunda vamos ficar com 12. Próxima carreira, 1 ponto baixo e 1 aumento, 1 ponto baixo e 1 aumento. 6 pontos baixos na primeira, 12 na segunda e 18 pontos baixos na terceira. Vou colocar o meu marcador aqui para não me perder. E aqui vai ficar 1 ponto baixo, 1 aumento, 1 ponto baixo, 1 aumento, até o final da carreira. Terminei aqui a carreira. Próxima carreira vão ser 24 pontos baixos, sendo 1 ponto baixo, 1 ponto baixo e 1 aumento. Então, será 2 pontos baixos, 1 aumento, 2 pontos baixos e 1 aumento até o final da carreira. Ao total, 24 pontos baixos. Voltei aqui, então, 24 pontos baixos. Já fiz o meu primeiro ponto, coloquei um marcador. Nessa carreira, agora serão 3 pontos baixos e 1 aumento. 3 pontos baixos e 1 aumento. Ao total, na carreira, nós teremos 30 pontos baixos. Terminei aqui a minha carreira de 3 pontos baixos e 1 aumento, então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Na carreira número 6 até a número 10, vão ser 1 ponto baixo em cada, não vai ter aumento. Então, só lembrando aqui, ó, já vou subir meu marcador. Então, esta é a carreira número 6. Da número 6 até a número 10, sem aumento, apenas 1 ponto baixo em cada. Feito aqui as 10 carreiras, 6, 7, 8, 9, 10, da 6 a número 10. Agora, a número 11, a gente vai fazer 4 pontos baixos. Vou subir o marcador ali para não me perder. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Até o final da carreira, 4 pontos baixos e uma diminuição. Terminei aqui a minha carreira de 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, agora, ficaram aqui 25 pontos baixos. A próxima carreira, eu vou fazer 1 ponto baixo em cada, sem aumento. Então, ficarão novamente 25 pontos baixos. Terminei aqui a minha carreira de 25 pontos baixos. A próxima carreira agora vai ser 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Então, eu vou fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição. Vão ficar 20 pontos baixos. Terminei aqui a carreira de 3 pontos baixos e uma diminuição. Ficaram 20 pontos baixos. Carreira seguinte, eu vou fazer 1 ponto baixo em cada. Vão ficar 20 pontos baixos em toda a volta aqui. Terminei aqui a minha carreira de 20 pontos baixos, sendo 1 em cada. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, já fiz os 2 ali, marco o primeiro, o segundo, e agora, uma diminuição. Novamente, 2 pontos baixos e outra diminuição. E a gente vai fazendo isso até o final da nossa carreira. A gente vai ficar aqui com 15 pontos baixos. Terminei a minha carreira de 15 pontos baixos, 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora, eu vou fazer mais uma carreira de 1 ponto baixo em cada. Então, fiz ali o meu primeiro e é só seguir 1 ponto baixo em cada até o final. Nós vamos continuar com 15 pontos baixos novamente. Terminei ali, já coloquei um pouco de fibra também dentro para dar formato ao corpo. A nossa última carreira vai ser 6 pontos baixos, 1, coloco o marcador, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, uma diminuição, puxar um pouquinho mais de fio aqui, isso. Então, a gente fez 6 pontos baixos, uma diminuição. Agora, mais 1, 2, 3,
4, 5 pontos baixos e outra diminuição. Então, ele ficou aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos. A gente vai deixar ele aberto assim, e vamos deixar aqui mais ou menos uns 30, 40 centímetros de fio de barbante, pra gente poder costurar a cabeça dele ali na hora da montagem. Posso remover o marcador, porque aqui a gente já acabou ele. Então, aqui, ó, a gente tem todas as nossas peças já prontas. Agora, é só a gente fazer a nossa montagem do nosso cachorrinho. Na hora de fazer a montagem, para facilitar seu trabalho, você pode abrir o espesso ao meio, ele tem 24 cabos, 24 fios. Você abre ao meio para facilitar a sua costura. Então, aqui, ó, eu já costurei uma. Agora, eu vou costurar a outra aqui, ó, que é a orelha. Então, assim, ó, a gente respeita essa reta e essa reta aqui. Aqui, no meio, a gente deixa mais ou menos essa quantidade aqui. E aí, é só você colocar ali e medir a mesma quantidade ali, para que fique certinho. E aqui também, ó, em média, mais ou menos quase uma agulha, digamos assim, né, usando essa medida. E aqui a mesma coisa, lembrando que ela tem que ficar inclinadinha. Então, ali, ó, já vou fazer o meu primeiro ponto, que é pra prender ele, lembrando que eu abri o fio ao meio. Então, assim, facilita na hora de você pôr na agulha e na hora de costurar. Então, ele vai ficar dessa forma aqui, ó, a orelha. Eu vou costurar a minha aqui e eu já volto pra mostrar. Voltei com uma boa parte dela já costurada. Observe que aqui, ó, ela fica na mesma direção. E aqui, ó, como este fio aqui, que foi o que eu abri no meio, eu não utilizei, eu dou um nó aqui, que ele vai ficar bem escondidinho, e dou o segundo nó. Então, esse fio que sobrou aqui, eu vou esconder ele. Então, eu vou cortar aqui uma boa parte dele. Vou colocar na agulha novamente. Para vocês que têm dificuldade de colocar na agulha, coloca uma parte e em seguida coloca outra. E aí, aqui dentro, ó, como a orelha não tem enchimento, é só colocar pra cá e puxar o fio aqui por dentro, ó. Ó, o nozinho que tinha aqui, ele já foi escondido. Então, aqui eu coloco mais uma vez. E vou esconder mais um pouquinho aqui, só pra garantir que ela não solte depois ali. Puxa. Isso. Agora, é só cortar aqui. Então, aqui ficou pronta a nossa cabeça. A gente vai costurar aqui o focinho dele, que a gente fez anteriormente. Então, aqui. A gente vai costurar ele aqui, ó. Então, assim, ó. Na carreira de cru, na primeira, no caso, seria na última, né? Porque a primeira é aqui. Então, na última, a gente vai costurar aqui. Aqui, você pode usar a agulha de tapeçaria um pouquinho menor, pra que você consiga costurar certinho, sem deixar buracos ali, ó. Então, passei o fio todo pra lá, vim pra cá. O importante é sempre você manter ele, ó, entre os olhos aqui, pra que ele não fique nem pra lá e nem pra cá. Então, ó, passei o fio todo pra cá, introduzo no próximo ponto e já vou pra lá. Aí, você continua fazendo esse processo até o final. Quando eu chegar aqui no final, eu vou voltar pra mostrar pra você como ficar. Aliás, como ficou.
Terminei aqui a costura, só que agora eu preciso voltar até aqui pra fazer um risquinho aqui, ainda com esse preto. Então, coloco a minha agulha aqui e vou aqui, ó, saio aqui. Então, centralizo aqui, no caso, eu preciso descer até aqui, ó, e aqui ele vai ficar tortinho. Então, eu vou aqui no ponto do ladinho. Ficou pronto ali. Agora, eu desço aqui nesse buraquinho que a gente tem aqui do anel mágico. Então, é só descer, subir, aliás, e fazer a parte ali. Quando vocês forem fazer, tomem cuidado para não sair a fibra que a gente colocou aqui na cabeça. Então, ali ficou pronto. E mais uma vez, só para reforçar esse risquinho aqui. E a gente puxa ele ali, ó. Se sair um pouquinho da fibra, não tem problema, é só você juntar de novo. Então, ficou assim. Agora, eu preciso esconder esse fio aqui pra gente fazer um arremate legal, pra ele não soltar depois. Então, tá aqui, ó. Já ele tava aqui, puxei ele pra cima, cortei ali, vou abrir ele no meio. Então, aqui, ó. Abro ele no meio. Tomar cuidado pra ele não dar esse nozinho, que às vezes é normal. Coloco uma parte na agulha. Passo por um pontinho aqui perto. E agora, eu dou 2 nós. 1 e 2. Coloco o restante todo na agulha. E introduzo aqui e saio aqui, só pra esconder ele. Posso cortar essa parte aqui, talvez vocês não estejam vendo bem, porque é preto, mas aqui, ó. Então, ele ficou costuradinho, a cabeça, e aqui o focinho. Agora, eu vou deixar essa parte aqui de lado, porque a gente vai fazer a costura agora no corpo. Vou colocar aqui do ladinho. A gente vai fazer a costura das pernas. Então, a gente vai fazer a costura de maneira que ele fique sentadinho ou de pé, como você queira. Acho que de pé fica mais bonitinho, né? Então, a gente vai fazer a costura das pernas aqui. Novamente, se você tiver dificuldade de costurar com os 24 fios, você pode abrir o fio ao meio. Então, coloca ali. Se você não tiver problema em costurar com o fio todo, você pode costurar. Então, a gente vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Entre as carreiras número 6 e número 7, a gente vai costurar ele ali, ó. Entre as carreiras número 6 e 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7ª. Só colocar o fio ali, pra prender o primeiro ponto. E aí, iniciar a nossa costura. Terminei aqui a minha costura da nossa perna. Então, entre as carreiras número 6 e 7, aqui novamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a 7ª. Então, aqui, só a gente costurar a outra perninha também, aqui, ó. Então, assim, pra facilitar, eu gosto de deixar ele de ladinho assim, e aí a gente vai costurando. Então, aqui, eu vou costurar essa aqui e eu já volto pra mostrar. Tá pronto aqui a costura das nossas duas pernas. Agora, é hora da gente costurar as mãozinhas. Então, as mãozinhas, elas vão ser exatamente aqui, ó, na mesma direção das patas, dos pés. Então, a gente respeita essa direção e coloca o fio ali. Como eu disse anteriormente, se você quiser abrir o fio ao meio, você pode abrir para facilitar na hora de você costurar. Aqui, nas mãos, eu faço da seguinte forma. Como eu já tenho fibra aqui, eu vou tirar um pouco dessa fibra, ó, até ficar assim.
pra ficar mais fácil de eu costurar ali. Então, coloco ali. Esse fio aqui, ó, eu deixei ele bem grande, porque a gente vai usar pra costurar a cabeça depois. Então, aqui, ó, vou fazer desse lado aqui, que não tem pra ficar mais claro, pra vocês verem. Então, ali, ó, tirei a fibra um pouco. E agora, coloco a mãozinha na mesma direção ali. E vou fazer da seguinte forma. Vou sair todo com o fio pra lá. E vou introduzir num ponto do ladinho. E vou voltar. De novo. Entro aqui e saio lá. Estou lá, deste lado, com a agulha e o fio pra cá. Entro ali num ponto próximo e venho todo ele pra cá. Ele ficou dessa forma aqui, ó. Na mesma direção das pernas. Então, aqui, ó. Mais uma vez, eu passo o fio todo pra lá. Aí, aqui ele está aqui dentro. Então, eu vou abrir ele no meio pra fazer o arremate final. Abro ele no meio. Coloco uma ponta na agulha. Passo aqui por um ponto próximo. E puxo. Agora, eu vou dar 2 nozinhos aqui. 1, 2. Esse fio que sobrou aqui, eu não preciso nem esconder ele. Eu vou pôr ele aqui dentro, e aí depois, quando a gente colocar a fibra, ele vai se esconder. Então, não há necessidade de arrematar ele. Então, ficou aqui a nossa mãozinha. E agora, a gente vai costurar a outra mão, fazendo aquele mesmo esquema. Aproveitando que a gente já tirou a fibra de dentro, assim fica um pouquinho mais fácil de costurar, e aí depois é só você recolocar. Então, aqui do outro lado, coloco na mesma direção. E vamos costurar ela ali. Vai pro próximo. Isso. E assim você vai fazendo até terminar de costurar esse outro bracinho. Terminei aqui de costurar a outra parte. Então, ela ficou dessa forma aqui, na mesma direção, como eu havia dito a vocês. Aqui do outro lado também, para que fique harmonioso. Então, agora, como eu já terminei de costurar ali, é só colocar a fibra que a gente havia tirado para costurar os bracinhos. Aqui eu posso até colocar um pouquinho mais, porque agora eu vou costurar a cabeça. Para que fique bem firme ali. Então, vou colocar um pouquinho mais de fibra. Ó, ficou dessa forma aqui. Então, depois, costurando ele dessa maneira, você pode posicionar ele na hora que ele for ficar sentado, ou você pode posicionar ele de várias formas depois, como você preferir. Agora, a gente vai costurar a cabeça. Vou pegar a cabeça aqui. Então, a cabeça, ela vai ser costurada... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Vamos ver. Assim, ó. Ela não vai ser costurada reta. Ela vai ser costurada meio inclinada, certo? Vamos ver aqui se eu consigo mostrar a posição. Assim, ó. Então, com o focinho pra baixo. Aqui está a orelha. Então, o focinho vai ser assim, ó, pra baixo. Como ele é um pouco grande, aliás, ele é bem grande, ele não cabe, assim, inteiro no vídeo. Então, aqui eu vou colocar. E aí, eu vou iniciar a costura assim, ó. Coloco assim e já vou iniciar a costura, pegando aqui e pegando ali. Deixa eu fazer um pontinho aqui, pra você ter uma ideia. Ah, outra coisa bem importante, então, você coloca assim na mesa, e aí você alinha pra que o focinho fique bem retinho aqui, pra que ele não fique torto, nem pra lá, nem pra cá.
Então, a gente coloca ali e já vou pôr o primeiro ponto ali. Só pra prender. Ó, prendi o primeiro ponto. Agora, é só você seguir costurando este lado e do outro lado também. Costurei aqui essa parte e agora eu vou virar pra costurar essa outra. Então, não tem segredo. Ó, é só você pegar um fio daqui, ajusta bem, e aí você pega o outro daqui. Puxa o fio. Se você preferir, você pode abrir o fio ao meio, como a gente fez anteriormente, mas eu prefiro fazer assim, que aí fica um pouquinho mais firme a nossa costura. E aí, você vai costurando até chegar ali ao final. Cheguei aqui ao final. Se você quiser passar mais uma costura aqui em toda a volta, se você não quiser, não precisa. Aqui, na hora de bordar as sobrancelhas, então, a gente vai fazer uma sobrancelha bem pequenininha aqui. Então, eu introduzo a agulha num ponto aqui e saio. Deixo aquele fio ali, e aí, a sobrancelha eu vou fazer assim, ó. Bem pequenininha, apenas daqui até aqui. Essa parte desconsidera. Mas aqui, ó, eu vou introduzir um pontinho antes, para ela ficar um pouquinho mais bonitinha. Então, eu introduzo aqui, ó, nessa reta. Puxo o fio ali. Se sair um pouco de fibra na hora de você bordar, não tem problema, é só você puxar o fio de volta, que a fibra, ela volta, ó. Ela voltou. Então, puxa e puxa de novo. Então, ali, ó. Se você quiser fazer o bordadinho da sobrancelha, você pode fazer. Aí, você só mede ele assim, ó, por exemplo. Quero a sobrancelha assim. Aí, você faz a medida. Ali, você inicia aqui e sai com o fio aqui, por exemplo. Ó. Aqui, eu vou sair mais ou menos aqui pra poder fazer a outra. Então, vamos lá. A sobrancelha, ela é um pouquinho assim, olha, como eu mostrei anteriormente pra vocês, saiu um pouquinho de fibra, é só você puxar de volta que ela volta, tá? Então, aqui, ó, eu quero uma sobrancelha um pouquinho maior, então, eu vou fazer mais ou menos ela até aqui, assim, ó. Então, puxo aqui e vou sair em qualquer outro lugar aqui, ó, porque aqui eu já vou tá prendendo essa sobrancelha, então ela não tem um lugar correto pra você sair com a agulha. Ó, a fibra saiu, volta ela. Volta de novo e, ó, não sai mais, tá? Então, aqui tá a primeira sobrancelha. Eu vou deixar aqui de ladinho, ó. Esse daqui, eu já vou cortar um tanto assim, porque depois eu vou arrematar. Então, ela não tá pronta ainda, não tá arrematada. Eu vou virar ela aqui pra gente fazer a outra. Então, coloca a malha na agulha. E aí, você vai medir mais ou menos o mesmo tanto. Por exemplo, ó, aqui, ó, ela tem essa quantidade, aqui ela vai ter que ter a mesma, então, eu vou ter que sair com ele aqui, ó, mais ou menos, ó. Nessa aqui. Saio com todo ele pra lá. Não tem problema onde for, porque depois a gente ainda vai esconder. Então, sai com a malha ali, volta. Se sair um pouquinho de fibra, você faz esse processo assim, ó, de puxar e voltar. Aqui, ó. Então, tá pronta a nossa sobrancelha. Esse daqui é só você esconder ele aqui. Esse lado e esse lado aqui também. Essa foi a nossa videoaula de hoje do nosso Eco Amigurumi Bernardo, feito com Eurohome espesso. Espero que vocês tenham gostado.
Um super beijo e até a próxima!